começou então foi aqui, em 1983. Acho que foi em junho de 1983. Passei no estúdio da dona Ione Berzi, viúva do Aveiro, e tinha essa fotografia do trem que ela vendia essa foto para os clientes que iam fazer foto lá no estúdio dela. Parece que era R$ 5, 5 cruzeiros, cada foto dessa que ela vendia. Ela tinha um negativo, copiava, a pessoa voltava e pegava. E era uma foto muito bonita, o ângulo dela, muito bem tirado. E eu já estava com o embrião da revista sendo elaborado, né? Já estava em formação. E a partir dessa foto eu falei, isso aí dá uma capa legal. Aí saiu essa revista que foi a primeira, número 0, edição piloto, né? E parece que foi 2 meses depois do Rafael ter criado o Espaço dos Anjos. Aí sai o almanac. Aí reuni Dona Carmen, nesse número sai uma entrevista com a Dona Carmen Xavier, uma entrevista até que causou depois certa polêmica, foi até ameaçado de processo e tal, pelas declarações que ela deu nessa entrevista. Declarações essas de que ela teria sido a fundadora da escola, da igreja metodista, e depois foi afastada. E essa polêmica conseguimos superar e deixou para lá. Tivemos uma participação da doutora Inês Lisboa, do Fael, do Raimundo, Sobreira, entre outros. Depois fizemos o número 1, que foi novamente uma pesquisa nos arquivos lá da Dona Ione, a respeito de um ensaio fotográfico que o Arvedo fez sobre o aparecimento de discos voadores no Brasil. Logo na época que ele chegou ao Brasil, ele foi para Ilhéus, na Bahia, estava andando por lá e tinha saído uma reportagem na revista O Cruzeiro, com o fotógrafo Ed Keifer, sobre o aparecimento do disco voador. Ele, como não acreditava no disco voador, ele desmistificou e fez uma fotomontagem mostrando que era possível fazer uma fotografia do disco voador. E fotografou toda a etapa desse projeto dele. Eu achei interessante, então publicamos nesse primeiro número. Depois, o número 2 coincidiu com o início do aniversário da cidade, a edição dos 130 anos de emancipação do município. Aí nesse número tivemos a participação do Plínio, do Mauro de Almeida, entre outros. Depois o número 3, esse tem uma vista da catedral. Esse número parece ter uma crônica do Doutor Lisboa também. Depois o número 4, Augusto dos Anjos Leopoldina, uma edição comemorativa de centenário. Número 5 foi esse daqui, né? Esse daí. Número 5 eu fui em Paraíba e entrei em contato com o memorialista Luiz Botelho, irmão do Luiz Eugênio Botelho, que está na biblioteca local, cuja filha
Solange Botelho, inclusive faleceu agora recentemente, parece que questão de 1 ou 2 meses. Ela era carinhosamente chamada pelo Guinhar de Menina dos Olhos dele. Ela tinha os desenhos, ela fazia os rostos. Era ela que, ao lado da Solange Botelho e Luiz Rousseau Botelho. Ela tinha uns desenhos, tem até um desenho de um dos rostos dela, uns rostos estilizados que eram muito bonitos. Eram muito apreciados, né? Melhor assim. Então ele é uma entrevista legal, que ele fala da permanência, da vivência dele da Goldina no início do século. Ele cita até alguma situação que ele se lembra de alguns anos, que alguns anos fumava e que usava fósforos de uma determinada marca, né? Então é uma coisa muito interessante. Depois fizemos o número 6, que acho que foi esse daqui das Palmeiras. Inclusive é o tema da vinheta dessa exposição presente que a gente apresenta agora. Essa daí eu consegui em Niterói com o Guilherme, filho do Augusto dos Anjos. Eu visitei em sua residência em Niterói, consegui um soneto inacabado de A Nena dos Cabelos. Para mim é uma pérola que consta dessa edição. E essa edição ela coincide também com aquele episódio da posse, não posse do Tancredo e tal, a eleição do Tancredo naquela agonia, a imprensa toda prolongando aquele episódio dele, se ele tomava posse, se morria, se não sobrevivia. Então coincide tudo com essa questão toda, com a Constituinte também, que estava sendo elaborada na época, pelo saudoso também Ulisses Guimarães, né? Então essa edição foi relacionada com isso. Depois veio essa daqui, cuja capa tem um detalhe da praça, né, Fazio Martins, com uma pintura do Funchal Garcia, A Lenda do Feijão Cru. Não sei se é esse quadro, se esse quadro foi reproduzido nesse azulejo em azul e branco, tipo um azulejo colonial português, se esse quadro é o que foi rifado durante o centenário de Leopoldina, que foi feita uma rifa com um quadro do Funchal Garcia sobre o feijão cru. Não sei se é esse quadro que foi reproduzido, tem minhas dúvidas. Depois a gente fez o almanaque do número 8, edição especial sobre o ginásio leopoldinense. Então a gente focaliza os diretores de 1906 até o 1986, biografia de cada um deles e relato de alguns alunos, depoimento de alunos e tal. O Grêmio Lítero Augusto dos Anjos, fundado pelo professor Caboclinho, né? E entre outras matérias. Então, esse aí é um trabalho que foi desenvolvido nessa época, em 3 anos, durante 3 anos. E aqui, um detalhe interessante, a gente conseguiu reunir o material que a gente usava na época. O tinteiro, os lápis, as canetas Speedball que a gente usava para fazer uma arte, as canetas Stadler, os normógrafos, que eram forminha onde a gente desenhava as letras certinho, o Decadrai, que a gente utilizava nas artes também. Aqui são momentos da década de 80.
Aqui um disco da Rita Lee. Um seriado, aquele Reino da Fantasia, né? Ilha da Fantasia, exatamente. As revistas que circulavam na época. Aqui a minha Olivettezinha Litera, onde eu fazia minhas matérias. Aqui um clichê. Esses clichês foram utilizados na Gazeta Leopoldina. Esse daqui, essa história da medicina leopoldina, foi editado por mim também, a pedido do Joaquim Custódio Guimarães. Ele fez um trabalho de pesquisa sobre a história da medicina leopoldina. Inclusive foi remetido também para a Biblioteca de Washington, consta lá num dos arquivos deles lá. Aqui é a Livraria do Congresso, a correspondência que eu recebi deles. Aqui alguns recibos de almanaque, algumas cartas timbradas, né? Envelopes timbrados. Aparecendo a imagem do Mário de Freitas, colaborou também com a gente. Aqui o material que era usado na época. Por acaso esse gravador, emprestado pelo Luciano, pertenceu ao Serginho do Rock. Essas fitas aqui que davam um trabalho danado quando elas desembolavam, a gente tinha que enfiar a canetinha Bic para poder desenrolar. Os filmes da época que a gente comprava um filme de 36 poses, tinha que acertar todas, porque o filme custava caro, a gente não podia perder uma pose, então tinha que acertar. E depois de acertado, levar para o laboratório, o filme era revelado e copiado depois em papel fotográfico. Essa é a câmera minolta que eu usava na época, o flash de spot. Aqui um suplemento do Augusto dos Anjos que foi impresso em tipografia na gráfica da Gazeta Leopoldina e foi como encarte da edição comemorativa. Hoje tem muita facilidade para se fazer as coisas, para se editar as coisas. Hoje, com a era digital, a gente tem muito mais facilidade, a gente consegue muita rapidez, muito mais definição. Então, é um exemplo para que essas gerações novas possam realizar. Muita coisa ainda que tem para ser feita, muita coisa ainda que tem que ser levantada e pesquisada. Então essa exposição foi isso aí, o resultado de um trabalho de 3 anos. E uma coletânea de mais de 300 fotos em preto e branco. Que mostra o aspecto social, cultural, econômico, o aspecto geral das nossas cidades nessa década. Creio que eu contribuí com alguma coisa para o registro uma parte da memória da nossa cidade.